Até o pior que pode lhe acontecer precisará ter acontecido, porque vai lhe impelir em direção ao crescimento. Oi, tudo bem? Eu sou Alice Tischer, sou artista e ilustradora e eu ajudo mulheres a se reconhecerem e serem mais felizes em uma jornada de criatividade e autoconhecimento através da arte. Esse início de vídeo eu coloquei um texto aqui, uma frase desse livro aqui, O Quinto Compromisso. Vocês sabem que eu estou lendo esses livros sobre a filosofia tolteca. E essa semana está sendo uma semana bem intensa. Eu tô gravando esse vídeo no dia 6, que é no sábado, 6 de fevereiro, sábado, 2021. E o início dessa semana foi um pouco tenso. Na terça-feira eu recebi a notícia de que o pai do Marcos estava com Covid. E o final de semana anterior, o Marcos tinha estado com ele. Eu fiquei super preocupada e aí tentando convencer o Marcos de fazer o exame, a gente sempre tem que ter um jeito especial de falar com a criança, e ele não queria fazer, mas de qualquer forma a gente conseguiu, minha mãe na verdade conversou com ele e aí ele quis ir com ela e ela também quis fazer o exame. O meu eu vou fazer ao fim de todo esse tempo, porque de qualquer forma eu vou ter que ficar aqui dentro de casa. Então, para vocês que não sabem ainda, o Marcos está com Covid, E na terça-feira, quando o pai dele me falou que estava com Covid, eu fiquei super tensa. E aí eu comecei a ficar... Sabe quando você fica um pouco reativa com a situação? A gente não quer que aconteça isso, a gente não quer ter que ficar dentro de casa somente, não poder ter muito contato não poder ter contato com ninguém, mas principalmente com a pessoa que eu mais tenho contato, que é a minha mãe, que é do grupo de risco. E isso veio a intensificar a pressão, grande parte das pessoas que eu conheço que teve Covid falam sobre, que a pior parte, além dos sintomas, virais, é a parte mental, Então, e todo mundo sempre preocupado, para os amigos mais próximos e para as minhas alunas, eu avisei que estava assim. E o pessoal super preocupado comigo, Ai, como é que tá aí a cabecinha? Como é que você tá? Eu tô super me cuidando ainda, com máscara o tempo todo. Eu tirei a máscara agora para fazer aqui as gravações para vocês. Mas enfim, tô tomando todo o cuidado, mas como é algo muito contagioso, eu não tô saindo de casa. O máximo que eu vou é na minha mãe, que é aqui ao lado da minha casa, pegar a comida e trago pra cá, mas sempre de máscara e sem contato com ninguém. E o que eu queria dizer pra vocês é sobre essa arte que eu fiz, Essa arte aqui que eu fiz hoje, que era sobre o tema da semana, que por incrível que pareça, o tema da semana das 52 semanas com arte era reflexão. E na terça-feira, quando eu tava tensa, que o Marcos ainda não tinha feito o exame, eu tava com o pensamento muito acelerado, falava, meu Deus do céu, e agora, como é que vai ser? Assim que o pai dele falou pra mim, eu já comecei a usar máscara e já, distanciei totalmente dele, mas no domingo, quando ele chegou, eu abracei, eu fiquei junto com ele, na segunda-feira também, mas enfim, eu não tive nenhum tipo de sintoma, eu tô super bem, com a graça de Deus. E aí, como eu tava terminando de ler esse livro aqui, que é O Quinto Compromisso, de manhãzinha surgiu essa parte do texto que eu escrevi na minha arte, que é: mesmo as coisas que considera terem sido seus piores erros tinham de ter acontecido, porque elas lhe levaram
há uma maior consciência. Até o pior que puder lhe acontecer precisará ter acontecido, porque vai lhe impelir em direção ao crescimento. Então, quando eu li isso, eu tinha quase que certeza, não precisava nem fazer o exame, que eu tinha praticamente certeza de que Marcos estava com Covid. Sabe quando você sente no seu coração isso? Tipo, nem precisa, não adianta, já tá. E aí ele, olha, acho que dá até pra ouvir o Marcos de fundo, ele tá lá na sala jogando videogame online com os amiguinhos. E enfim, né, voltando aqui ao assunto, ele resolveu não, minha mãe levou ele para fazer o exame logo após o almoço, ela foi junto com ele também, e aí chegou a resposta, né, o resultado do exame era umas 4h30, e aí, logicamente, a minha mãe não estava, né, positiva, mas o Marcos estava. Aí a gente depois desse dia, o Marcos já não foi mais na casa da minha mãe, né? A gente ficou mais tempo aqui dentro de casa mesmo. E uma das coisas isso, né? Esse trecho do livro me fez refletir bastante, me deixou refletindo muito. Eu ainda fiquei um pouco resistente, não querendo aceitar o que estava acontecendo. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês. Sobre a forma como a gente reage. É importante que a gente sempre faça o que pode ser controlado, né, para nós. Eu tava sem aceitar, querendo, sabe, quando você fica, ai meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Logo a gente que tava tomando tanto cuidado e não sei o que, sabe? Quando você fica refletindo muito sobre isso e, enfim, buscando de alguma forma uma justificativa, e isso é uma perda de tempo. O que você não pode controlar, você não tem nem que ficar perdendo seu tempo. A única coisa que é controlável, inclusive eu estava conversando com o próprio pai do Marcos, que ele estava muito preocupado por causa dos meninos, né? Ele tem um bebezinho e todo mundo na casa dele com Covid, e o Marcos também, e ele tava tenso e tal. E eu falei assim, olha, eu também fiquei tensa inicialmente, mas o que eu posso te dizer é que a gente não controla, agora já está, né? Não tem mais o que fazer. O que você pode controlar é a forma como você está lidando com o problema. Então, em qualquer ocasião, pensa assim, a gente não tem que ficar buscando o porquê que isso está acontecendo comigo, mas você tem que buscar a solução. É algo que eu tenho feito, é um exercício que eu tenho feito muito. E assim, um amigo meu que a gente estava conversando no dia que eu recebi a notícia, e aí ele falou sobre isso comigo. Ele falou assim, você tem que ficar calma. Tá tudo bem, você pode ficar brava, tá tudo bem, você tem que acolher esse seu sentimento também, mas lembra que não tem o que fazer. Você ter raiva, você ficar triste, você se revoltar com a situação, ficar tensa, ansiosa, sentir medo, não é algo que não dá pra você controlar. A única coisa que dá pra você controlar é o seu sentimento, a forma como você lidar com o problema. Qual que é a solução agora? O que pode ser feito? Você não vai poder sair? Então quem que pode te ajudar comprando as coisas? Se você vai ter que ficar muito tempo aqui dentro de casa, então vamos tentar ver de que forma que você pode separar mais o seu tempo, que normalmente eu trabalho muito, trabalho de manhã, trabalho de tarde, trabalho à noite. E eu sempre acho que eu tô em falta com o Marcos Vinícius. E eu pensei, né, o Marcos tá doentinho agora, então preciso dedicar mais a ele, dar mais atenção para ele. E, enfim, me dediquei bastante a ele. E ontem veio a gente estava conversando à noite e ele virou e falou, mamãe, sabe que eu tô feliz de estar com Covid? Aí eu falei, nossa, por que, bebê, né? Eu falando com ele. Aí ele falou assim, porque a gente tá ficando mais tempo juntos. Eu falei, ai, nossa, a gente se sente culpada, né, de trabalhar muito. E trabalhando com o que eu amo, a gente nem sente tanto, né, tipo,
você quer trabalhar, continuar fazendo as coisas e tal. Na quinta-feira eu não tava bem, aí eu não consegui trabalhar muito, né? Agora, né, com toda a situação, eu me... não é que eu desestabilizei, mas eu me permiti não trabalhar tanto e focar mais no Marcos. E também não tava com tanta cabeça, avisei as minhas clientes, né, sobre isso. Enfim, aí na hora que ele falou isso, eu falei, ai meu Deus, sem contar o dia que a gente, na madrugada, que depois que ele já tava com o resultado, ele passou muito mal, a gente teve que ir pro hospital e tal. E aí chegamos lá, ele falava, mamãe, deixa eu te abraçar, mamãe, eu tô com medo e não sei o que. E aquilo me partia o coração, eu falava, meu filho, a mamãe não tá com Covid, bom, eu não sei, né, se eu tô, mas enfim, eu tava evitando ao máximo. Eu falava, não posso te abraçar, meu amor, vai passar e você vai abraçar a mamãe. Corta o coração, né, quando você... E eu sou muito grudada com ele. E ele ali querendo chorar com todas as coisas que estavam acontecendo. Mas enfim, com a graça de Deus, na quinta-feira ele ainda estava muito amuadinho. Na sexta ele melhorou um pouco e hoje é sábado, ele tá super bem. E aí ele tem que ficar, a gente tem que ficar fechado aqui, segundo a orientação da enfermeira. Ela disse que até na sexta-feira, né, interam aí o tempo que é necessário ficar, que ele deve ter contraído no final de semana, né, no domingo. Então, são 15 dias, praticamente, 10 dias, na verdade, ela falou que são 10 dias que a gente tem que ficar junto, e em observação. Então, na sexta-feira dá o tempo certinho, né? E, enfim, só para vocês se lembrarem que é importante, a única coisa que você pode controlar, apesar de todas as adversidades e das situações que surgem na nossa vida, a única coisa que você pode controlar é a forma como você vai lidar com o problema. Então esteja presente para você, porque quando a gente não está presente para as coisas que estão acontecendo conosco, a gente fica um pouco tensa e reativa, e às vezes com raiva, e às vezes triste, e às vezes a gente quer responder. Então, não, esteja presente. Quando você está presente, você consegue ter a percepção do que está acontecendo. E um pouco mais sobre o significado da arte, né? Eu fiz esse fundo preto para representar um pouco da tensão que eu estava sentindo, né, quando eu recebi a notícia. E eu fiz, foi algo que eu falei na minha postagem no Instagram. Eu falei que apesar da escuridão, das incertezas, da falta de aceitação, às vezes da raiva, por que essa doença, sabe? Apesar disso tudo, dessa tensão toda, que é o negro, né? Que eu tentei trazer para essa arte, a cor preta, para significar isso tudo, a gente tem as margaridas, que representam a delicadeza, que representam o carinho e a amorosidade com que eu fui recebida pelos meus amigos, pelas minhas alunas, pela minha mãe, que o tempo todo, mesmo com tudo, a gente arranjou formas aí de continuar conversando, mas com segurança, com espaço e com máscara e com tudo que precisava fazer, né? Para eu poder pegar comida que eu sempre como lá na casa dela. Enfim, eu representei na minha arte isso, e é incrível como o poder da arte é transformador. Depois de fazer essa arte, a gente traz como se fosse um acolhimento para o seu coração. Então faça arte, use a arte como forma de se expressar aí as suas dores, a sua tensão, a sua ansiedade. Eu tenho certeza não, é prova real, né? Na minha vida eu uso a arte demais em todas as situações em que eu me sinto acuada, ou quando eu me sinto feliz, ou sei lá, em todos os momentos. A arte
É uma ferramenta maravilhosa e você pode utilizar ela ao seu favor, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, tá bom? Compartilha com os amigos, se inscreve no canal. E eu sou realmente muito grata por poder compartilhar um pouco da minha história com vocês. E sintam-se aí acolhidos também por mim, pela minha arte e por uma vida mais leve e colorida. Gratidão por estarem aí assistindo esse vídeo. Beijo!